Sejam bem-vindos ao Lado Oculto do Átomo. Eu sou Vanessa Guiari e hoje vamos investigar uma anomalia que tem deixado astrônomos em 230 observatórios ao redor do mundo completamente congelados. Estamos diante de uma coincidência cósmica suprema ou de uma demonstração de controle tecnológico? Antes de mergulharmos nesse mistério, verifique se você já é inscrito. Nossa meta é chegar aos 100 mil exploradores da verdade aqui no canal. Se você busca conteúdo que desafia o impossível, clique em inscrever-se agora. Imagine o seguinte cenário: você está no centro de Los Angeles segurando uma agulha. Seu objetivo? Arremessá-la com a mão e acertar a borda de uma moeda de 10 centavos. Em Nova York. Parece impossível, certo? A física básica diz que é. Agora, eleve a aposta. Imagine fazer isso não através de um continente, mas atravessando bilhões de quilômetros de vácuo interestelar. Você precisa enfrentar o calor caótico de estrelas, navegar por turbulências gravitacionais invisíveis e, ainda assim, acertar o alvo com uma margem de erro inferior a 35 quilômetros. Isso não é um exercício teórico. Isso não é ficção científica. Isso é exatamente o que o objeto interestelar, que chamaremos de 13 Atlas, está fazendo neste exato momento. Vamos aos fatos que estão tirando o sono da comunidade científica. O objeto 13 Atlas está se aproximando de Júpiter. Mas ele não está apenas passando por perto. Ele está mirando um ponto matemático específico, a esfera de Rio. Esqueça o termo raio de Rio que você pode ter ouvido em traduções ruins por aí. Estamos falando do raio de Rio. Este é o limite invisível onde a gravidade de um planeta empata forças com a gravidade do Sol. Se você está arrepiado com essa precisão, já deixa o seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e leva essa informação para mais mentes curiosas. É uma fronteira gravitacional, uma terra de ninguém. A precisão da aproximação do Atlas é aterrorizante. Estamos falando de uma precisão de uma parte em 26 mil. Ele está deslizando para uma zona a exatos 53 milhões de quilômetros de Júpiter, 33 milhões de milhas, com uma margem de exatidão de apenas 35 mil metros. Para colocar em perspectiva, é como lançar aquele dardo de olhos vendados, e o dardo se corrigir sozinho no meio do voo para compensar o vento e a gravidade. Sem sistemas de orientação visíveis. Hipótese 2. Degaseificação natural. Poderia ser um jato de gás de muita sorte? Sim, é fisicamente possível. Mas a chance de um jato natural ter a força exata, na direção exata, pelo tempo exato para atingir um alvo exato, é como ganhar na loteria 8 vezes seguidas. Hipótese 3. Coincidência. O universo é velho. Coisas raras acontecem. Mas o Atlas combina tempo, ângulo e precisão de uma forma que desafia as estatísticas. Hipótese 4. Movimento controlado. E aqui entramos no território desconfortável. Poderia ser uma vela solar natural? Ou algo artificial, utilizando a gravidade de Júpiter para navegar? Acabamos de descobrir uma estrutura alienígena massiva, camuflada como um asteroide comum. A natureza, meus amigos, é caótica. Cometas naturais giram, balançam e sofrem desvios aleatórios. Eles não desenham linhas retas perfeitas através do caos. Mas o Atlas, ele desenha. E aqui está a pergunta que eu quero que vocês respondam agora nos comentários. Na sua opinião, uma precisão matemática no espaço é sinal de inteligência ou apenas uma sorte estatística absurda? Escreva inteligência ou sorte aí embaixo. Toda essa especulação tem uma data de validade, e ela está chegando. Marquem nos seus calendários. 16 de março de 2026. Esta não é uma data qualquer. É o momento calculado em que o Atlas tocará a borda da esfera de Rio. Quando o 13 Atlas foi detectado pela primeira vez, ele parecia normal. Velocidade, direção, tudo indicava uma rocha visitante, similar aos seus antecessores. Os pesquisadores o catalogaram e esperavam uma passagem sem surpresas. Mas então, ele chegou ao periélio, o ponto de maior aproximação com o Sol. E o comportamento mudou drasticamente. O objeto demonstrou uma aceleração não gravitacional. Calma, isso por si só não é alienígena. Cometas fazem isso. O Sol aquece o gelo vira gás, e esse jato de gás empurra a rocha. É o efeito foguete. Só que em cometas naturais, esses jatos são caóticos.
O cometa gira como um peão descontrolado. A trajetória fica suja, ruidosa, imprevisível. Com o Atlas, foi diferente. A aceleração foi suave, constante, direcional. Não foi uma explosão aleatória. Foi um empurrão cirúrgico. Esse empurrão aconteceu exatamente no momento necessário para corrigir a rota e alinhar o objeto perfeitamente com a borda da esfera de Rio de Júpiter. Se a força tivesse sido um pouquinho mais fraca, ou mais forte, ele erraria o alvo por milhões de quilômetros. Mais de 200 observatórios refinaram os dados e a conclusão é unânime: o objeto parou de seguir apenas a gravidade. Ele está seguindo um caminho corrigido. Isso se assemelha menos a uma pedra derretendo e mais a uma manobra de correção de curso de uma espaçonave. Se você está arrepiado com essa precisão, já deixe o seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e leva essa informação para mais mentes curiosas. Vamos aprofundar. Por que a esfera de Rio? Essa região é crítica. Se você entra nela, a gravidade de Júpiter domina. Você pode ser capturado, acelerado, o famoso estilingue gravitacional, ou ejetado do sistema solar. Engenheiros da NASA e da ESA matam-se de trabalhar para calcular essas rotas para nossas sondas. É o auge da nossa matemática. Ver uma rocha fazer isso sozinha levanta 4 hipóteses que a ciência está debatendo agora. Hipótese 1. Erro de observação. Se você está arrepiado com essa precisão, Poderíamos já estar seu medindo like. errado. Isso ajuda o YouTube a entender Dificilmente, que esse conteúdo é relevante com e leva essa 230 informação para mais observatórios mentes confirmando os curiosas. dados e a margem de erro diminuindo a cada dia, essa explicação está morrendo. Hipótese 2. Desgaseificação natural. Poderia ser um jato de gás muito sortudo? Sim, é fisicamente possível. Mas a chance de um jato natural ter a força exata, na direção exata, pelo tempo exato, para atingir um alvo exato. É como ganhar na loteria 8 vezes seguidas. Hipótese 3. Coincidência. O universo é velho. Coisas raras acontecem. Mas o Atlas combina timing, ângulo e precisão de uma forma que desafia a estatística. Hipótese 4. Movimento controlado. E aqui entramos no terreno desconfortável. Poderia ser uma vela solar natural? Ou algo artificial utilizando a gravidade de Júpiter para navegar? Pensem no seguinte: Oumuamua, o primeiro visitante, acelerou estranhamente. Borisov, o segundo, foi normal. Agora, o terceiro, Atlas, demonstra uma precisão de navegação. É como se estivéssemos vendo diferentes tecnologias ou diferentes classes de objetos. O que vocês acham? Será que estamos vendo sondas inativas, lixo espacial alienígena ou apenas pedras com comportamentos exóticos? Eu quero ler as teorias mais loucas de vocês nos comentários. Toda essa especulação tem uma data de validade. E ela está chegando. Marquem nos seus calendários, 16 de março de 2026. Esta não é uma data qualquer. É o momento calculado em que o Atlas tocará a borda da esfera de Rio. O que acontecer nesse dia vai mudar a astronomia. Temos 3 cenários principais para esse momento crítico. Fragmentação. O estresse gravitacional pode partir o objeto, revelando sua estrutura interna. Se virmos ligas metálicas ou cavidades ocas, o jogo muda. Liberação de carga. Alguns teóricos sugerem que ele pode soltar sondas menores ou detritos. Se esses detritos tiverem órbitas estáveis, saberemos que não é natural. A manobra final. Se, ao atingir esse limite, o objeto mudar de direção novamente, desacelerar ou entrar em órbita, teremos a confirmação definitiva de navegação autônoma. A navalha de Ockham diz que a explicação mais simples geralmente é a correta. Mas o que é mais simples aqui? Acreditar em uma cadeia de 8 coincidências milagrosas da natureza? Ou aceitar que talvez, apenas talvez, não sejamos os únicos navegadores deste oceano cósmico? Independentemente do que o dia 16 de março revelar, nós já ganhamos. Durante séculos, achávamos que a Terra era plana. Depois, que éramos o centro do universo. A cada vez que nossa arrogância foi quebrada, nossa sabedoria cresceu. Se o Atlas for uma rocha mágica, aprenderemos uma nova física. Se for uma máquina, aprenderemos que temos vizinhos. Ambas as opções são maravilhosas.
Ambas significam que o universo é mais rico, mais estranho e mais complexo do que nossos livros didáticos dizem. Não devemos ter medo dos dados. A ciência não avança protegendo o que é confortável, ela avança confrontando o desconhecido. Estamos prestes a testemunhar a história. Mantenham os olhos nos telescópios e a mente aberta. Aqui no canal O Lado Oculto do Átomo, nós vamos cobrir cada segundo dessa aproximação. Se você sentiu o peso dessa descoberta hoje, eu peço que faça parte da nossa comunidade. Ajude-nos a chegar aos 100 mil inscritos para que possamos investir em mais pesquisas e trazer esses mistérios com a qualidade que vocês merecem. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que ama o espaço. O universo está batendo na nossa porta. A questão é, teremos coragem de atender? Eu sou o Júnior Aguiar, muito obrigado pela companhia, e até o próximo mistério.